Olá, queridas, tudo bem com vocês? Amém. Eu sou a pastora Luciana Ediane, eu sou da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu congrego lá na Igreja Batista da Lagoinha, ok? Eu não sou pastora de igreja, eu sou pastora itinerante, então eu vou para onde o Espírito Santo me leva. E eu também faço parte do ministério da pastora Tânia Tereza. Já estou com ela há quase 6 anos no ministério dela. E Deus me deu um ministério também, né? Eu sou escritora, além de pastora, sou mentora, né? Então o Senhor tem mentorado alguns pastores, alguns líderes. E sempre nesse ministério de cura e libertação. Mas eu quero te conhecer também. Eu quero que você levante a mão, aquelas que não são, né, dessa casa, dessa igreja. Levanta a mão para eu te conhecer. Amém, glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas, amém? E eu quero conhecer aquelas que é a primeira vez que tem um contato com algum evento numa igreja cristã evangélica. Quero te conhecer também. Tem alguém? Amém, querida, amém, amém. Sejam bem-vindas, vocês estão na casa do Pai, amém? E as restantes, né? As outras são aqui dessa igreja, dessa casa. Então vocês já são bem-vindas, amém? E eu quero falar para vocês hoje a respeito de cura e libertação, mas eu quero convidar vocês a se assentar. Eu estou vendo muita gente em pé. Tomem seus lugares, porque vocês vão precisar prestar atenção naquilo que eu vou falar hoje, porque é uma palavra profunda e eu creio que vocês vão encontrar respostas para muitas indagações que vocês têm feito ao Senhor, ok? Então, se você está sofrendo de uma depressão, se você de repente está com problema financeiro no casamento, eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu creio que de repente você vai encontrar as respostas aqui. Mas é importante você prestar atenção, ok? Naquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração. Bom, o tema do evento é de dentro para fora, e eu vou começar lendo um texto que está em Provérbios 15:13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu quero te dizer que quando você lê a palavra coração na palavra de Deus, está querendo dizer alma, ok? Porque o nosso coração é a sede das nossas emoções. Então, coração fala de alma. Então, quando as suas emoções estão curadas, estão saradas, estão saudáveis, o que acontece? Essa emoção saudável, ela reflete no nosso rosto. A pessoa está viçosa, ela está feliz, ela está rindo à toa. Em contrapartida, quando as emoções estão doentes, elas estão comprometidas de alguma forma, o que acontece? O coração abate, e aí reflete também no rosto. Então, sabe aquela pessoa abatida, com um olhar triste? Às vezes tem até aquela olheira. Aquilo ali é o reflexo do estado da alma daquela pessoa. E eu quero te dizer que não tem como você entender processo de cura e libertação se você não entender a estrutura do ser humano. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos temporariamente dentro de um corpo. Essa é a nossa casca, é a nossa casa enquanto nós estivermos aqui na terra. Amém? Por que é importante você entender isso? Porque
Porque quando o espírito está doente, ele vai comprometer a alma. E quando a alma adoece, compromete o corpo. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Nada mais é do que isso, ok? Na verdade, quando o corpo ele adoece, é porque a alma e o espírito já estão doentes, ok? Não é o contrário. Então, eu quero te dizer hoje eu vim para trazer uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido falar em uma igreja, mas se você entender aquilo, se você entender os códigos, as senhas espirituais, 50% dos seus problemas vão serem resolvidos hoje. Por quê? Porque eu vou falar a respeito do sangue. Eu vou falar a respeito da contaminação do sangue. Eu quero te dizer que o sangue, ele é algo vital na nossa vida. Sem sangue não existe vida. Então o sangue é de suma importância para a nossa saúde, para a nossa vida. Certo? E eu quero te dizer também, não sei se você já ouviu falar a respeito de DNA. O DNA, ele determina as nossas características físicas, a nossa personalidade. E onde fica o DNA? O DNA ele está presente no sangue, ok? E eu quero te dar uma notícia, não para você ficar preocupada, mas de repente isso vai ser tudo resolvido hoje em nome de Jesus. Tem duas situações em que o nosso sangue ele é contaminado, duas situações principais onde o nosso sangue é contaminado: através das iniquidades que nós recebemos no ato da concepção, ok? As iniquidades que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos antepassados, e através do sexo. O sexo, vírgula, fora dos padrões de Deus, fora dos padrões estabelecidos na palavra do Senhor. Eu vou detalhar, ok? Isso é só uma introdução. E eu quero começar te dizendo que existe uma diferença gritante entre pecado, transgressão e iniquidade. E o Senhor ele faz distinção entre essas três distorções ou essas três perversões. E para isso eu quero ler Êxodo 34, 6 a 7, na parte A, que diz assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Vamos entender o que é cada um deles? A palavra pecado tem um significado no hebraico de errar o caminho, errar o alvo, tropeçar. Então, a partir disso, nós concluímos que a pessoa que peca é uma pessoa que ela até tem a intenção de acertar, mas por uma razão ou outra, ela acaba pecando. Vocês já ouviram um termo muito comum na igreja cristã evangélica, que o pecado na vida do crente é um acidente? É mais ou menos isso, ok? Na verdade, é aquela pessoa que ela quer andar corretamente, mas de repente acontece alguma coisa e ela tropeça, ela erra o alvo, ela erra o caminho.
e pisar além. Então, nós já concluímos que o transgressor é aquele que transgride uma lei espiritual. Ou seja, ele sabe aquilo que é errado, mas ele escolhe transgredir. Então nós podemos também falar que o transgressor é um rebelde, porque a rebeldia é exatamente isso. A rebeldia é quando você conhece o caminho correto, mas você escolhe, porque o Senhor, Ele nos deu livre arbítrio, ok? E no livre arbítrio do homem, o Senhor não toca, e nem Satanás toca. Então, é aquela pessoa rebelde. Ela sabe o que é certo, mas ela decide fazer o que é errado. Essa é a transgressão. E a iniquidade? A iniquidade, ela já é uma palavra originária do hebraico e significa avon, que quer dizer torcer, dobrar e perverter. Então, nós podemos entender que quando a pessoa chega no nível da iniquidade, ela já peca deliberadamente. Ou seja, a mente já está cauterizada pelo pecado, certo? E o que é mais triste é que, infelizmente, a iniquidade, ela está no meio da igreja do Senhor, ok? Eu quero te dizer que tanto o pecado como a transgressão e também a iniquidade existe. Quando o Senhor vai julgar, Ele julga cada um dessas três perversões, ok? Existe um peso para cada um, certo? Não é porque o pecado, a pessoa erra o alvo, que ela não tem consequência. Todas as três perversões, né, ou distorções da palavra de Deus, têm consequência. Mas a iniquidade, ela tem um peso muito maior. A iniquidade, ela contamina o nosso sangue. E eu quero te dizer que a maioria de nós nascemos já com o sangue contaminado. Por quê, pastora? Porque se os nossos pais, se os nossos antepassados, se eles não se arrependeram, se eles não confessaram os pecados deles, então nós recebemos essa contaminação no ato da concepção. E eu quero te dizer que se você permanecer com o sangue contaminado, isso vai ser uma bomba relógio dentro de você. Se você pesquisar em qualquer site, se você pesquisar em qualquer site de busca na internet, qual é a doença que mais mata no mundo, você vai encontrar a resposta. São as doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares nada mais é do que contaminação de sangue, ok? E eu quero te dizer que a ciência, ela não fala essa linguagem nossa, mas a ciência, ela já reconhece essa contaminação da iniquidade. A ciência chama isso de epigenética. O que é epigenética? A epigenética são as marcas que nós recebemos através da iniquidade dos nossos pais e dos nossos antepassados, ok? E quando uma pessoa começa a praticar a iniquidade, é porque tinha uma porta aberta sobre a sua vida, vinda dos seus pais e dos seus antepassados, que faz com que aquela pessoa venha incorrer
nos mesmos pecados dos seus pais e dos seus antepassados, ou até um pecado pior. Ok? Se você fizer um mapeamento na sua genética, na sua árvore genealógica, se você começar a pesquisar o que aconteceu, os infortúnios que aconteceu em relação aos seus pais e os seus antepassados, se você olhar para a sua vida, você vai começar a encontrar uma similaridade. Por exemplo, muitas pessoas que divorciam, elas são filhas de pais divorciados, de avós divorciados, de bisavós que não tiveram casamento, ok? De repente, se você tem um problema de adultério, em relação, de repente, o seu cônjuge adulterou, e se você começar a pesquisar, você vai encontrar na sua linha ascendente, aquela que vem antes, pecados de prostituição, pecados de adultério, ok? Você vai encontrar. E em relação a isso, em relação a todos os pecados que o Senhor condena e o Senhor abomina. Então isso é muito forte, isso é muito sério. E o processo de cura e libertação é exatamente para que você possa viver a vida abundante que o Senhor promete para mim e para cada um de vocês. Eu sei, porque eu caminho, por muitos lugares, muitas igrejas. Eu sei que existe a maioria dos líderes de igreja, eles acreditam que a partir do momento que você aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, está tudo resolvido. Mas eu quero te dizer que na prática não é dessa forma, porque a cruz, ela é perfeita e acabada, ok? Então a cruz, ela veio para nos trazer salvação e perdão dos nossos pecados. Então, como naquele texto do ladrão da cruz, ele foi crucificado, Jesus foi crucificado junto, e ao lado de Jesus tinham dois pecadores que estavam crucificados ao lado dele. Um, na verdade, desafiava o Senhor Jesus, que se Jesus fosse realmente filho de Deus, que ele poderia sair daquela situação, e poderia mesmo, só que ele estava cumprindo um propósito. Agora o outro, minutos antes dele ser condenado à morte, o que ele fez? Ele teve uma atitude diferente daquele primeiro ladrão. Ele falou não. Ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, estou parafraseando aqui, ok? Porque não daria para trazer todos os textos, eu estou parafraseando. Então ele chegou para Jesus e mais ou menos ele falou assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, tem misericórdia da minha vida. E ele pede para Jesus, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que tudo que ele fez era abominável ao Senhor. E o Senhor conhece o coração. O coração fala de alma. E o Senhor viu o arrependimento no coração daquele homem. E qual que é a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo? Foi. E quantas histórias que nós conhecemos. Eu tenho pessoas da minha família que foi dessa forma, que no leito de morte, minha avó, mãe da minha mãe, no leito de morte, 14 anos de demência senil, não reconhecia ninguém. O Senhor falou assim para mim: vai lá. No leito de morte, o Senhor deu um momento de lucidez para ela. Eu preguei e saí a lágrima dos olhos dela e ela foi salva. Só que eu estou aqui para falar daquelas pessoas que se convertem e que querem viver o céu na terra. Eu quero viver o céu na terra. Quem quer viver o céu na terra? Então essa palavra é para cada uma de nós. Quando
viver o céu na terra, nós precisamos buscar com esforço tomar posse daquilo que Jesus já conquistou. Mas não, a cruz não é automática. Amém? Quando Deus fala em João 10:10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para trazer vida e vida abundante, essa vida abundante você precisa buscar. Sabe por quê? Existe uma distorção no meio da igreja. Quando Jesus morreu na cruz, o pecado foi perdoado, mas a culpa precisa ser redimida. A culpa do pecado nós precisamos correr atrás. E é isso que nós estamos aqui. Precisamos redimir da culpa. Ok? Pecado tem consequência. Jesus perdoa sim, mas ele tem consequência. E quando você tem uma longa vida, não faz sentido nenhum. Na verdade, eu entrei nesse ministério justamente porque eu falava: Deus, não faz sentido a pessoa aceitar Jesus, estar no meio da igreja e viver de migalha. Não faz sentido. E infelizmente essa é a realidade da igreja. Está dentro da igreja e estão comendo pão que o diabo amassou. Vida escassez, casamento destruído, filho nas drogas. Eu estou contando aqui alguma mentira? Não. Então, você precisa entender, porque tudo na vida tem uma raiz. E todos os nossos problemas, eles iniciam através dessa iniquidade. O que é iniquidade, pastor? A iniquidade é exatamente um cordão retorcido e distorcido, um cordão espiritual que nós recebemos no ato da concepção, que ali já contém as marcas epigenéticas das iniquidades dos nossos pais, dos nossos antepassados, e ali existem as marcas de tudo aquilo que eles fizeram, ok? E aquilo vai abrir porta para você incorrer nas mesmas iniquidades ou iniquidades maiores. E isso vai impedir, vai contaminar o teu sangue, vai impedir que você viva o melhor dessa terra, que essa é a promessa do Senhor. Amém? Então eu quero te dizer, quero ler agora Jeremias 17:1, que diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Mais uma vez, coração. Ou seja, os pecados estão gravados no espírito, na alma. Você precisa se desvincular deles, ok? Para que você seja completamente livre. A Bíblia também chama a iniquidade de corpo do pecado, que inicia no espírito, invade a alma e contamina o corpo, que está em Romanos 6:6, que eu vou ler. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você conhece pessoas que têm a vida em ciclos? Na verdade, ela arruma um emprego, ela fica no emprego durante 5, 6 meses, aí ela é mandada embora, ela fica um tempo desempregada. É uma vida cheia de altos e baixos. A pessoa não rompe, ok? Então, eu creio que é tempo de rompimento. E você precisa então começar a entender hoje que tudo aconteceu por conta das iniquidades. Como eu falei no começo, essa iniquidade, né, ela vem junto com... nós recebemos no ato da concepção, e ela fica presente onde? No sangue. E onde que o sangue ele é produzido? Dentro de alguns ossos, né? Do crânio, da medula óssea, enfim, tem alguns ossos que produzem o sangue. Então podemos dizer genericamente que o nosso sangue é produzido pelos ossos. Se você ler Salmos, Davi, ele
os ossos dele estavam doentes. Ok? Então, muitas pessoas ficam com os ossos doentes, certo? Porque quando existe essa contaminação de sangue, contamina tudo. E hoje você vai ter a oportunidade de se desfazer disso. Amém? Eu quero entrar agora na segunda causa, na segunda principal causa de contaminação do sangue, que é através do sexo. Eu vou começar lendo 1 Tessalonicenses 4:3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E eu quero te dizer o que é a imoralidade sexual: namoro impuro, fornicação, prostituição. Eu quero te contar que a prostituição no contexto bíblico não é só o sexo pago. Tem uma conotação também daquela pessoa que vive trocando de parceiros. Ok? Então na Bíblia a prostituição tem essas duas conotações: bestialidade, que é sexo com animais, certo? Adultério, incesto, que é sexo entre irmãos, ou de repente sexo entre pais e filhos, como no caso das filhas de Ló, ok? Pornografia, masturbação, orgia, pedofilia, abuso sexual, travestismo, né? Quando um homem se traveste de mulher ou vice-versa, sexo anal, sexo oral e homossexualidade. Eu vou esclarecer alguns aqui, né, que são muito polêmicos dentro da igreja. O sexo anal, na verdade, não tem o que dizer. Eu sei que tem alguns líderes que falam que o sexo anal ele é permitido quando existe o consentimento do outro. Eu te digo que não. Te digo com toda a propriedade que não. E daqui a pouco você vai entender por quê. Na verdade, Jesus, naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Deus, no Antigo Testamento, ele destrói uma cidade, ele destrói Sodoma e Gomorra por conta da prática sodomita que era sexo anal, ok? Então não caia nesse engano, certo? Você, mulher, que não tem o seu marido convertido, eu quero te dizer, a palavra de Deus fala que a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, sim, até que ele não te faça pecar. Então, não faça sexo anal com seu marido para agradar ele. Porque se você agradar ele, você está desagradando a Deus. Isso é idolatria, ok? Quando você tira o Senhor do trono do seu coração e coloca qualquer pessoa, qualquer coisa, isso é idolatria. Não faça isso. Fala para o seu marido: eu não posso fazer isso. Isso é contrário à palavra de Deus, ok? Então cuidado com isso. Certo? Qual que é o pecado do sexo oral? Certo? O sexo oral, se você ler em Cantares vai falar de beijos, de carícias e tudo mais. O sexo, você não pode permitir que o seu marido ejacula na sua boca, ok? Carícias preliminares, ok, mas cuidado, não permita que seu marido ejacule na sua boca, ok? Eu quero te dizer que na nossa vida, na verdade, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos comportamentos, nós levantamos altares para Deus ou para Satanás e seus demônios. E no ato sexual não é diferente, ok? Se você tem um sexo, porque o sexo ele foi criado por Deus, sim, desde que seja dentro da aliança de um casamento. E aqui eu quero fazer mais um parênteses. Quero te dizer que amaziamento não é casamento. Quero te dizer que contrato de união estável não é casamento. E te provo, ok? Se você for no cartório, se você tiver um contrato de união estável,
E se você for no cartório e pedir uma certidão de estado civil, essa certidão vai aparecer como você solteira ou divorciada, ok? Mas não vai aparecer como casada. Eu tenho um vídeo, depois eu vou passar as minhas mídias sociais para vocês. Aqui o tempo é curto, então eu estou tentando, né, ser o mais clara e objetiva possível. Então, o sexo abençoado por Deus, ele é dentro da aliança do casamento. Então, quando você vai se casar, você precisa, então, dar entrada nos papéis do cartório de registro de pessoas cíveis, ok? Assinar. Então, ali você muda o seu estado civil, de divorciada para casada, de solteira para casada, ok? E depois você recebe a bênção do pastor, da pastora, ok? Então, isso é casamento. Então, o sexo dentro da aliança do casamento e de acordo com os padrões de Deus que eu acabei de falar, é abençoado. Então, a palavra de Deus fala, eu até vou ler em Hebreus 13:4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, o sexo bendito, quando você pratica o sexo bendito, você levanta um altar de adoração ao Senhor. Porém, se você faz aquilo que a palavra de Deus abomina, você está levantando um altar para Satanás e seus demônios. E eu quero te dizer que, na verdade, sexo também é derramamento de sangue. Como assim, pastora? Nós não temos só o sangue vermelho, nós temos o sangue branco. O sangue branco é lágrima, é muco, é sêmen e é lágrima, muco e saliva. Sangue branco, lágrima, saliva, muco e sêmen. Então existe derramamento de sangue quando ele está fora dos padrões, ok? E acontece algo no sexo, fora da aliança do casamento ou no sexo impuro, que laços de alma acontecem. E esses laços de alma, eles adoecem a alma. Laços de alma feitos, né, produzidos, criados através desse sexo que o Senhor abomina, eles trazem prisão na alma. Vou te dar um exemplo muito claro. Tem muitas mulheres que já estão casadas e elas sonham constantemente com antigos parceiros. É uma das coisas que eu mais recebo de solicitação para ajuda. Pastora, eu já estou casada, estou bem com meu marido, eu não paro de sonhar com esse. Por quê? Laços de alma, sangue contaminado. Amém? Eu quero te dizer que existe um trono terrível, que ele se alimenta de sexo, de sangue e de fezes. E esse mesmo comando espiritual das trevas que comanda isso, vocês já ouviram algum homem que está casado, de repente ele começa a se envolver com uma outra pessoa, e aí você fala, gente, parece que ele está encantado, ele está enfeitiçado. É exatamente isso que acontece. Esse comando de trevas, ele enfeitiça. Por quê? Porque quando abre portas, ele trabalha com, né, esses comandos trabalham com magia. Então eu quero trazer para você, não é para te assustar, é para te alertar, porque existe muitas pessoas que acham que os pactos são feitos somente lá no ocultismo, lá na magia negra, na Umbanda. Não. O sexo, através do sexo fora da aliança, através do sexo impuro, homens e mulheres pactuam também, porque é derramamento de sangue, ok? E eu quero te dizer algo que é muito triste para mim, e creio que para as pessoas, né, que têm buscado uma vida santa, uma vida reta.
infelizmente, a igreja do Senhor está contaminada com a imoralidade sexual. Infelizmente. É triste, mas eu falo porque eu atendo muitas pessoas. Aqui no Brasil, fora do Brasil, eu ouço muitas histórias. E isso, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade, uma triste realidade. Ok? E eu quero te dizer ainda algo. Eu quero dar alguns exemplos, porque esse mesmo comando que eu estou falando, que eles se alimentam de sexo, de sangue, de fezes, eles também comandam as emoções. Então é muito comum pessoas que têm uma vida muito promíscua, de repente, do nada, elas terem uma depressão. A depressão, eu não estou falando que é só isso, mas uma das causas da depressão é por conta da promiscuidade sexual. Homens e mulheres que tiveram sexo com animais, bestialidade, deixaram de repente o animal tocar, existe ali uma contaminação muito séria. Pornografia, né? Pastora, mas a pornografia de repente está entrando, a pessoa está vendo, sim, mas contamina. A contaminação entra pelos olhos e contamina todo o corpo. A pessoa às vezes começa a se masturbar, ok? Então isso é muito sério. E eu quero falar um pouquinho agora de laços de alma. Eu quero falar um outro detalhe que eu estava esquecendo, que isso na verdade não é falado nas igrejas, mas é algo sério. Esse comando que eu falei que ele atua, né, que ele se alimenta de sexo impuro, de sangue, de fezes, isso também tem uma conotação para aquela mulher que tem relacionamento sexual menstruada. Ah, pastor, isso está lá no Velho Testamento. Sim, só que acontece que Jesus ele fala que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E eu quero te dizer que isso é sério. Por quê? O que é menstruação? Todos os meses, a mulher que está no período dela, né, enquanto ela não está na menopausa, que ela está no período fértil dela, todos os meses, o corpo da mulher, o útero, ele prepara por uma possível gravidez. Quando aquela gravidez não acontece, acontece o quê? Uma descamação da parede interna do útero e ela elimina aquilo em forma de sangue, que é a menstruação. Então, se a mulher está menstruada, ou seja, é uma limpeza que está acontecendo ali no corpo dela, certo? E se ela tem relacionamento sexual, ok? Então a palavra de Deus abomina. Isso contamina também o sangue dela, certo? E agora eu quero trazer um exemplo para vocês entenderem como é terrível, eu posso usar esse termo, essa questão dos laços de alma. Porque a palavra de Deus fala, o que é o sexo? Quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente, eles formam uma só carne. De dois eles viram um. Então, existem trocas de tudo. Como eu estou falando de sangue. E se aquela pessoa que está totalmente contaminada com demônios, ela tem esse relacionamento sexual, existe transferência de demônios. Tem muitas pessoas que começam num relacionamento com uma outra pessoa, às vezes por carência, uma pessoa até que está pura, busca o Senhor, só que se ela se relaciona com uma pessoa totalmente contaminada, o que acontece? Às vezes essa pessoa está na igreja, ela se desvia dos caminhos do Senhor e ela começa a ter com o tempo ela começa a ter as mesmas atitudes pecaminosas que aquele parceiro tem, ok? É por conta disso. Os demônios de um passam para o outro. E agora eu vou te dar um exemplo que
por exemplo, dentro da igreja, uma irmãzinha, ela se guardou para esperar o homem que o Senhor tem para ela. Amém? Então, chega um moço na igreja, se converte, verdadeiramente se converte, só que ele não entende esse mecanismo da cura e da libertação. E ele encontra aquela irmãzinha linda, pura, de Deus, fala: meu Deus, é a mulher que Deus tem para mim. E ela se encanta por ele, só que ele não passa pelo processo de libertação. Ele não se desfaz dos laços de alma que ele adquiriu lá no mundo, ok? E que enquanto ele estava fora da igreja, vamos supor que ele se relacionou com umas 10 mulheres diferentes. E cada mulher dessa já tinha os seus relacionamentos. Então, ele já está contaminado espiritualmente. E aí, então, eles esperam o casamento e casam. E depois de um certo tempo, aquela irmãzinha começa a adoecer. E não entende por quê. Começa a ter doenças, começa a ter depressão, começa a ter alguma doença realmente no corpo físico. E começa a ficar debilitada. Por quê? Por conta de toda a carga que ela recebeu daquele marido que não tinha esse entendimento, não passou por libertação, não se desfez dos laços de alma. Amém? Um outro tipo de contaminação terrível também é quando a pessoa está na igreja e o homem ou a mulher, né? Estou falando para ambos os sexos, né? Estou direcionando a palavra mais para mulheres porque é um evento de mulher, mas pode acontecer tanto na questão do marido e da esposa. Um deles começa a adulterar e às vezes aquela mulher não sabe e ela começa a ter esse tipo de sintoma. Ela começa a ficar debilitada, ela começa a ficar doente, às vezes ela começa a ter depressão e ela não sabe. Por quê? Porque o leito foi contaminado, ok? Olha o que diz em 1 Coríntios 6,16: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, queridos, tudo isso é muito sério. Tudo isso tem consequência. De repente, né, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus falam: ai, pastora, você está atrasada. Que história que é essa de não poder ter relacionamento sexual antes? O mundo tá. Queridos, o mundo nunca teve tão doente. Nunca teve tão doente. Porque na época dos nossos pais, na verdade, independente se eles eram cristãos evangélicos ou católicos, não importavam. As mulheres se guardavam para o casamento. A nossa geração está doente, está corrupta, ok? E vocês acham que isso é por quê? Porque a nossa vida é regida por princípios bíblicos. Quando esses princípios não são cumpridos, quando esses princípios são rompidos, traz consequências espirituais. E o que é pior, se você não se arrepende, se você não confessa seus pecados, você vai passar isso para os seus filhos também. Muitas mães me procuram desesperadas. Vocês não têm ideia daquilo que eu ouço. A gente sempre acha que nunca vai escutar uma história pior. E é terrível que a gente sempre escuta. Querido, Satanás, ele não tem misericórdia, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E eu quero te dizer que a libertação dos teus filhos começa pela tua libertação. Amém? Eu tenho milhares de testemunhos para contar para vocês, mas o meu tempo é muito curto, ok? Mas quem vive de acordo com a palavra de Deus, quem busca a santificação,
vida, é outro nível de vida, qualidade de vida, ok? Saúde. É incrível, queridos. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E eu quero te dizer, em 100% dos casos, se você tem algum problema, em qualquer área que seja, você pode jejuar, você pode buscar as respostas, porque tem alguma coisa errada na sua vida, ou numa questão de pais, ou de iniquidade de pais e de antepassados, que você está colhendo esses frutos. Vida financeira, ok? Então, eu quero te dizer para você abrir o seu coração para receber essa palavra que pode mudar a tua vida e a vida de toda a sua família. Eu quero contar algo bem rapidinho antes de nós iniciarmos, porque o que o Senhor me trouxe, esse evento tem duas partes. A primeira, que é a ministração da palavra, e a segunda, que eu quero fazer orações para tirar vocês desse lugar, ok? Porque eu não quero que seja mais uma ministração. Eu quero que vocês saiam daqui transformados. Eu quero que vocês saiam daqui com uma esperança nova, né? Com o rosto brilhante, com a glória do Senhor. Amém? Eu quero rapidinho te contar que eu fui a primeira. Na verdade, eu conheci o Senhor agora em agosto, vai fazer 19 anos, quase 20 anos na presença do Senhor. E eu fui a primeira pessoa a me converter dos dois lados. Na minha vida não tinha história de crentes, mas eu me converti, né? Na verdade, era o Espírito Santo, ele fala comigo muito antes de eu me converter. O Espírito Santo falava comigo e eu não sabia que era o Espírito Santo que falava comigo, certo? Então, e quando o Senhor me trouxe, eu busco nas minhas orações as profundezas da palavra de Deus. Eu falo para o Senhor que eu não quero nada superficial, eu quero profundidade na palavra. E quando o Senhor me trouxe essa questão sobre o sangue, desde faz mais de 20 anos, na verdade foi antes de me converter, eu sofria de uma enxaqueca. Eu já tinha ido em todos os médicos do convênio, fora do convênio, particular. Qual que era a única resposta? É crônico, não tem cura. Eu falava, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Não aceito isso. Era uma dor aqui na lombar, na cervical. Na verdade era mais aqui na cervical, ela subia. Era algo do inferno. Era algo do inferno. Eu sofri mais de 20 anos. Desde quando começou lá atrás, muito antes de eu me converter. Quando Deus me trouxe essa revelação, eu fiquei 3 dias de jejum. Eu falei, Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. Isso prejudica o meu relacionamento com o Senhor, prejudica o meu ministério. E aí então, eu falei, e o Senhor falou assim para mim, filha, você carrega a iniquidade da tua família. Era um peso que eu sentia nas costas. E ali, eu fiz as renúncias, eu e Deus no meu quarto. Fiz a limpeza, e limpeza de sangue, limpeza de DNA. Na verdade, não é com uma única oração. Muitas vezes você tem que orar mais de uma vez. Eu senti o peso saindo. Queridos, é libertador. É libertador. De verdade, ok? Na verdade, eu falo para vocês de coisas que eu vivo, de milagres que eu vivo, sobrenatural que eu vivo em todas as áreas da minha vida. Amém? É incrível. Muda. Você precisa encerrar. O Senhor quer que você encerre esse ciclo hoje. E você, a partir de hoje, começa um novo ciclo. Amém?